Meus amados, boa noite, a paz de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Diniz, um dos pastores adjuntos ali na Assembleia de Deus Matriz, em Madureira. Já há 5 anos, desde 20 de junho de 2020, eu venho como pastor fazendo um evangelismo, andando nas comunidades do Rio de Janeiro. Já fui em algumas comunidades na Bahia, já fui em algumas comunidades em Minas, e venho fazendo esse trabalho que o Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, colocou no meu coração, de irmos até as comunidades, até os bairros, fazermos o evangelismo, pregarmos a palavra, distribuirmos os panfletos, entregarmos as Bíblias, que é a palavra de Deus. E o Senhor tem falado ao meu coração, através desse trabalho que tem sido feito, que é tempo de nós orarmos pela nação brasileira. Porque todas as vezes na história de Israel, que Deus corrigiu a nação de Israel por causa dos pecados dos príncipes, por causa do pecado dos reis, por causa do pecado dos governadores, por causa dos pecados dos profetas, por causa dos pecados dos sacerdotes, por causa do pecado do povo, todas as vezes que Deus corrigiu a nação de Israel por causa do pecado deles, Deus também não deixou impune outras nações. Por quê? Israel é o povo do Senhor, é a nação de Deus, até hoje ainda é. Há uma aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. E se Deus corrige a nação de Israel, imagina os outros povos. Nós estamos vendo aí, uma guerra aí entre Israel e o Irã, mais uma guerra das muitas guerras, só que essas guerras, elas têm um papel de Deus chamar a atenção do povo dele. É a maneira que Deus, se você pegar aqui a Bíblia, você vai ver que todas as vezes que Israel fugiu do dever deles de dar exemplo aos povos, de ser luz dos povos, todas as vezes que eles erraram o papel deles, o Senhor trouxe a correção. Agora eu te pergunto, se Deus está corrigindo o povo dele, e por mais que muitos não acreditem assim, por mais que muitos achem que o que está acontecendo é só fatos históricos, você está muito enganado. A palavra de Deus é a verdade máxima, revelada ao homem em forma de linguagem humana, e eu fico com ela. O que está acontecendo é que o Senhor está chamando a atenção da nação de Israel por estar vivendo ainda distante do Cristo que foi rejeitado lá atrás, e está chegando o tempo de haver um despertamento na nação de Israel, porque estamos no período em que vai se cumprir o capítulo 7 de Apocalipse, quando os 144 mil de Israel, das 12 tribos de Israel, do povo judeu, que está ali no Oriente, eles vão ser selados. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do Brasil, porque Deus tem me dado muitos sonhos sobre a nação brasileira. Eu nasci em São Luís do Maranhão aos 6 anos. Eu vim com meus pais para cá, para o Rio de Janeiro. Estou com 52 anos. Aos meus 21 anos, se eu não me engano, em 96, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus, de entregar minha vida para esse Jesus. E hoje, aos 52 anos, eu sou um dos pastores ali na Assembleia de Deus Matriz em Madureira. Tenho procurado viver em função daquilo que o Senhor me ensinou. Muitos altos e baixos enfrentei na minha vida, mas em nenhum momento, ao longo desses meus 30 anos, não voltei atrás, porque de fato, de verdade, Jesus se tornou mais do que o meu Salvador. Ele se tornou meu Senhor. E o que eu quero te chamar a atenção nesse momento aqui, se você observar, de algum tempo para cá, o Brasil, irmãos, parece que largado, irmãos. Se você ligar a televisão de manhã até o final da noite, os principais âncoras dos principais jornais televisivos só fala de morte, irmão, em todos os estados do Brasil. Só se fala de morte, de morte, de morte, de morte, de morte.
é feminicídio, é suicídio, é homicídio, é fratricídio, é crime passional, é latrocínio, é tudo quanto é tipo de coisa ruim está acontecendo, não só aqui no Rio de Janeiro não, mas em todos os estados. Você vê que aqui no Brasil esse negócio de crime passional está desenfreado, feminicídio está desenfreado, assassinato de crianças está desenfreado, assaltos e roubo pelas ruas está desenfreado. Eu tenho andado aí nas comunidades, eu tenho levado a palavra, eu tenho pregado a palavra. Acabei de voltar agora de um evento que teve na Nação Santa, ali na Pavuna, fui convidado pelos pastores amigos meus. Essas comunidades aqui em volta de onde eu moro, no bairro de Colégio, eu tenho ido em cada uma delas, levado a palavra, evangelizado, pregado, orado. Eu tenho ido em outras fora aqui do Rio de Janeiro. Mas por que eu estou nesse momento aqui vestido com esse saco aqui? Porque eu tive um sonho. Eu estava vestido com um saco desse preto, aquele saco que o pessoal usa para colocar lixo. E nesse sonho o Senhor falou para mim: ora pela nação brasileira, ora pelo Brasil, porque dias maus estão vindo sobre o Brasil. Deus mandou dizer para os governantes dessa nação, Deus mandou dizer para os empresários dessa nação, Deus mandou dizer em nome de Jesus para a nação brasileira, Deus mandou dizer principalmente para os líderes da igreja brasileira. E eu sei o que eu estou falando, irmão, porque dois principais líderes da nossa nação, da igreja, líderes da igreja da nossa nação, dois principais líderes, Deus mandou ir nos dois falar com os dois, e depois Deus mandou falar com um terceiro, e eu fui, falei, disse o que Deus mandou falar para ele. Ele sabe o que ele ouviu, porque eu me lembro que Deus mandou eu ir até ele, eu fui até ele, isso tem uns 3 anos, e falei olhando nos olhos dele: Deus mandou dizer para o senhor que ele tem uma grande obra na tua vida nessa nação, porém ele vai te ensinar que você depende dele. Porque eu tive um sonho com esse líder, que ele estava sentado numa cadeira com as mãos amarradas para trás, e ele estava agoniado tentando sair, ele não conseguia se levantar daquela cadeira, e muitos que estavam com ele, ajudando a liderar, não podiam fazer nada por ele. Por quê? Porque ele estava de mãos atadas e ninguém conseguia tirar aquilo dele. E de repente, no sonho, na visão, dentro do sonho, eu vi quando uma criança, ela descia assim, ó, na terra, e atrás dele desatava os nós daquelas cordas que amarravam a mão dele, ele ficava livre. Aí Deus falava assim comigo: vai até ele e diz para ele que ao longo de 2 anos eu vou fechar as portas para ele. Ele vai ver perseguição para tudo quanto é lado na vida dele, tudo vai dar errado, ele vai correr para um monte de gente para ajudar ele, e ninguém vai poder ajudar ele. Por quê? Porque eu que estou trabalhando no ministério dele. Só que no final desses 2 anos eu vou mostrar para ele que eu sou Deus na vida dele, e que eu tenho um propósito com ele nessa nação. Eu não vou falar o nome aqui por questão de ética, mas se esse vídeo chegar até ele, ele vai lembrar. Quando eu entrei lá na igreja dele no final de um culto, eu entrei na frente dele, eu estava vestido com as minhas vestes da roupa que eu trabalhava na Claro na época. O meu carro quase tombou na descida daquele viaduto que tem ali na Penha. E Deus falou: vai lá e fale. Eu fui lá e falei. Desci, expliquei. E está chegando o tempo de Deus se revelar a ele. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida desse homem. E Deus vai usar ele aqui nessa nação para dar um norte para essa nação. E outros aqui Deus vai usar. Porque nesse sonho que Deus me deu com o Brasil,
um grande mal vinha sobre o Brasil. Ventos fortes vinham de vários lugares e acometiam muitos lugares no Brasil. As águas entravam por muitas cidades no Brasil, principalmente as litorâneas. Um terremoto imenso acometiu o Brasil e muitas cidades eram rachadas, muitos lugares a terra desceu. E o Senhor mandou fala para os líderes dessa nação, para os governantes dessa nação, da nação brasileira. Fala para os empresários dessa nação brasileira. Fala para a nação brasileira. Fala principalmente para os líderes da minha igreja no Brasil. Eu vou trazer correção sobre a nação brasileira. Eu tenho visto o quanto de sangue inocente está sendo derramado nessa nação. Eu tenho visto o mal que anda nas ruas, dentro dos lares. Parece que está liberado fazer o mal, parece que está liberado fazer o que quer. As reportagens de televisão só falam de morte, de morte, de morte, de morte, de morte, de morte. E o que tem de assassinato de mulheres parece que virou moda, irmão. Os casais brigarem e maridos, ex-maridos, amantes e tantas outras coisas acontecendo, onde mulheres estão sendo mortas e mortas e mortas. Feminicídios atrás de feminicídio, crimes passionais atrás de crimes passionais, em cada esquina um roubo, em cada esquina um assalto. E Deus mandou dizer: chega. Ele vai fazer intervenções aqui no Brasil. E não é intervenção militar não. Porque o Salmo 127, o primeiro versículo diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão guarda a sentinela. Só que Deus falou assim, antes dele corrigir os que não são dele, ele vai corrigir os dele. Ele falou que ele vai começar a fazer uma limpeza nos altares da igreja brasileira. Ele falou que vai começar a tirar muitos líderes aí que estão brincando. Porque não adianta corrigir os de fora se não corrigir os de dentro. Deus vai começar a limpar os altares da igreja dele. Vai começar a cobrar a santidade na igreja dele, porque o negócio está meio que bagunçado. Mas ele também vai corrigir a nação brasileira. Ele vai mudar. Creia se você quiser. Eu só estou fazendo. Por isso que ele mandou vestir isso aqui, ó. Ele falou: veste um saco de lixo, se humilha, ora pela tua nação. Não é tempo de estar se alegrando, não é tempo de estar comendo e bebendo, não é tempo de estar comprando, não, é tempo de se humilhar. Está lá, ó. Ninguém esperava essa guerra lá. Ninguém esperava essa guerra lá. Estava todo mundo preocupado com se eu comer, se eu beber, se eu vestir, se eu comprar, se eu vender. A guerra está lá, no Oriente Médio. Isso não vai parar. Essa guerra não para, porque o capítulo 9 de Apocalipse, do 13 ao 21, diz que essa guerra vai acontecer, a terça parte das pessoas vão morrer ali. Algo como uma bomba nuclear, capítulo 8 de Apocalipse, versículo, diz que vai ser jogado no mar ali, a terça parte da vida marinha vai morrer ali, aquela parte vai ficar na cor de sangue, as naus que trafegam por ali vão ser destruídas. Isso tudo está aí, ó, em andamento. Mas o Senhor falou que vai chegar a hora do Brasil. Chega. Chega. Deus está enojado com essa nação e entristecido com a igreja dele aqui nessa nação. Para onde nós olhamos, irmão? É só morte, morte, morte. Todos os dias na casa de alguém está morrendo. Todos os dias em alguma comunidade, todos os dias em algum bairro, todos os dias em alguma cidade no Brasil, pessoas estão morrendo, 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 morrendo. E estão achando que Deus não está vendo isso. Deus mandou me vestir de sábio, orar pela essa nação, orar pelos meus. Deus mandou eu sair pelas comunidades, evangelizando, pregando a palavra. 5 anos que eu já venho fazendo isso. Mas eu precisava deixar registrada essa mensagem aqui. Porque Deus falou: chega. Está vindo correção para o Brasil. E Deus mandou dizer: a intervenção que ele vai fazer aqui não é militar. A intervenção que Deus vai fazer no Brasil, ela é com a natureza. Deus vai usar a natureza de maneira letal para corrigir essa nação, para limpar a igreja dele. Ele falou que vai usar os ventos. Ele falou que vai usar as armas. Ele falou que vai usar os terremotos.
Ele falou que vai usar até pedras afogueadas que vão cair em alguns lugares dessa nação, para trazer temor e tremor e terror, porque ele vai trazer um momento para essa nação de arrependimento dos governantes dessa nação e dessa nação, mas ele também vai trazer um momento de limpar a igreja dele e trazer um avivamento na igreja brasileira, porque a igreja brasileira é o último celeiro de avivamento em que muitos vão sair juntamente com Israel para evangelizar nesse último tempo que nós estamos vivendo. Eu precisava deixar registrado essa palavra aqui. Estamos vivendo um momento de cumprimento profético, porque se Deus está lá corrigindo a nação dele, Israel, se a palavra está se cumprindo, ele vai começar a corrigir muitas nações também. Mas como eu sou do Brasil e sou brasileiro, Deus mandou falar com essa nação. Não adianta eu ser profeta para a nação dos outros. Deus não mandou profetizar para os Estados Unidos, Deus não mandou profetizar para Israel, Deus não mandou ser boca profética para a França, para Portugal. Não, eu sou do Brasil. É pela cidade do Rio de Janeiro e pelas outras cidades do Brasil que Deus tem mandado eu ir. Porque Deus não vai mandar eu ser profeta para as nações de fora se eu não for profeta dentro da minha geração, dentro dessa nação. Não adianta eu querer ir lá para fora fazer missões se eu não faço missões dentro dessa nação. Já tem 3 anos que eu tenho saído por cidades aqui do Brasil com um grupo de missionários fazendo missões. Chega! Deus, através do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, mandou dizer os governantes dessa nação, os empresários dessa nação, os políticos dessa nação, mandou falar para a nação e mandou falar principalmente para os líderes da igreja dele nessa nação. Chega! Ele vai limpar os altares da igreja, ele vai trazer santidade para a igreja, ele vai preparar a igreja dele para esse tempo do fim, mas ele também vai trazer um tempo de oportunidade para arrependimento dos governantes dessa nação e dessa nação. Chega! Chega! Guarde isso aqui, chega! Quando menos se esperar, Deus vai fazer com que a natureza de maneira letal venha sobre essa nação. Guardem essa palavra aqui. Há 5 anos, Deus vem me mandando em alguns líderes dessa nação para falar com eles, e eu tenho ido. Líderes das igrejas, alguns políticos. E quem sou eu? Eu sou um anônimo de Deus, que tem ido onde Ele manda, e eu não estou aqui fazendo, trazendo essa mensagem, fazendo aqui essa filmagem, eu não estou aqui preocupado com inscrição em canal, com like em canal, com curtida. Esse canal não é para isso. Esse canal é para que você pegue essa informação, passe para os teus familiares, passe para quem você puder, que chegue nos 4 cantos da nação brasileira, porque Deus falou: chega, até maio de 2028, Deus vai trazer correções terríveis, usando a natureza de maneira letal para corrigir essa nação e para limpar a igreja dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui quem vos falou foi o pastor Edson Diniz. A paz do Senhor Jesus.